A gente teve recentemente aqui com o campeão capixaba de MMA, foi campeão do Jungle Fight, o Marcelo Guimarães, nos mostrando algumas coisas da ciência, dessa arte e ciência da arte marcial. E hoje nós estamos continuando com esse assunto, até porque o MMA, as artes marciais mistas, estão tomando conta avassaladoramente, inclusive a juventude está se ligando e para quem fez, inclusive, uma conversa recente a respeito de agressividade com uma psicanalista, entende como é que isso é uma boa canalização de, às vezes, uma agressividade no sentido de edificar uma coisa positiva no caráter do jovem, né? Hoje, dando sequência a essa abordagem, vamos conversar com outro especialista, nesse caso, o professor de MMA e, inclusive, o professor do Marcelo, que esteve aqui, que é o Alexandre Ferreira, com quem nós vamos conversar agora. Alexandre, você chegou aqui para ser instrutor de arte na academia, ficou por aqui do Rio de Janeiro e você está agora surfando a onda boa do MMA, né? Fui convidado a vir ministrar aula aqui no Espírito Santo e acabei mantendo residência, né? Comecei com jiu-jitsu e a gente foi se aprimorando na modalidade, passando a ter um renome, a gente conseguiu realmente um resultado positivo dentro do jiu-jitsu e foi normal que a gente acabasse migrando junto para o MMA também. Por que no começo do MMA o jiu-jitsu era um handicap, digamos assim, era a vantagem que o lutador tinha o domínio do jiu-jitsu? Depois parece que essa coisa ficou neutralizada. O jiu-jitsu no início tinha a vantagem do corpo a corpo, né? Quando a gente agarrava o oponente, as outras modalidades não conheciam o potencial da luta de chão, pela falta de espaço e diversos outros argumentos da luta em si. Aconteceu que o jiu-jitsu tinha um grande número de praticantes e onde as competições eram numerosas e a gente conseguia tirar grandes talentos dentro desse bojo enorme de atletas, de praticantes. E a regra favorecia porque a regra não tinha tempo. Então hoje a gente vê a modalidade com 5 minutos no round. Antigamente não tinha isso. Antigamente facilitaria a luta hoje para um lutador de jiu-jitsu se a luta não tivesse round. E hoje todo mundo treina tudo. Na realidade é que não existe mais o praticante unilateral. E sobre isso, existe alguma... Eu vi uma luta recentemente de um karateca canadense, eu fiquei impressionado como é que o cara resolveu a coisa em alguns segundos, né? Existe alguma modalidade de luta que o cara domina melhor, que lhe dá algum trunfo na luta? Olha, de todo o conjunto de lutas que é enfeixado pelo MMA? Na realidade, o lutador de MMA hoje, a gente não pode ver mais como um esporte de diversas modalidades separadas. O MMA, ele é um esporte novo. E então a estrutura de luta, a tática de luta, ela tem que ser desenvolvida em cima dessa nova regra. Não tem nenhum tipo de luta que vá favorecer mais ou favorecer menos. Ela tem como é que é o nome? A pessoa vai ter um dom natural, pode ser o atleta melhor, não de maneira nenhuma a modalidade melhor uma que a outra. O atleta pode ser melhor, a modalidade não. Entendi. Porque às vezes o cara fala, a estratégia de luta de fulano contra cicrano é ir pro chão. Não trocar. Não trocar. Não trocar. Então, quer dizer... Dentro disso, a gente tem uma modalidade esportiva que ela é um trunfo, que é a luta olímpica, que é o wrestling. Agarrar isso. E derrubar, que é a facilidade que você passa a ter de derrubar ou de defender as quedas. Então você pega um cara que é um trocador. Se ele não treina wrestling, se ele não tiver uma base boa de wrestling, ele vai ser derrubado com muita facilidade, né? E não vai poder botar o jogo dele em prática. Já o cara que derruba, um lutador de jiu-jitsu no caso, se ele não souber fazer o wrestling também, ele também não consegue derrubar. Então ele também não consegue exercer a modalidade dele. Então, na realidade, se a gente for pensar dentro de uma modalidade que chega a ser um trunfo, seria o wrestling na realidade. Né? O Alexandre, o MMA civilizou muito o antigo Vale Tudo, né? O MMA, é o que eu te falei, ele veio crescendo e a gente veio aperfeiçoando o esporte. Antigamente as lutas eram feitas sem luva, sem proteção, sem tempo, sem peso. Valia tudo mesmo, né? Chutar a cabeça, inclusive, eu acho. Tirando aquilo que não vale em nada, que é o dedo no olho, bater nas partes baixas, morder, valia tudo. Hoje não. Hoje a modalidade, como tem um caráter esportivo, hoje? Você não pode chutar a pessoa de 4 apoios ou 3 apoios no chão. Alguns eventos não liberam a cotovelada.
A cabeçada não vale de jeito nenhum. Golpear na linha da cervical e da coluna também não vale. Na nuca também não vale. Bater na coluna não vale, não? Não, na coluna também não vale. E o pisão. O pisão também não vale. Antigamente, no evento japonês, no Pride, valia o pisão. Agora, mas tem um componente de futebol na luta, né? De repente, é o tal do pombo sem asa que entra lá, porque o cara só precisa de 2 segundos do outro estar aturdido para, às vezes, fechar a luta, né? Na realidade, o fator sorte acontece, mas de maneira bem diminuta. E eu costumo dizer que quanto mais o atleta treina, mais sorte ele vai ter. Entendeu? Não adianta pensar, vou chegar lá, vou soltar a mão, vou acertar e vou me dar bem. Não é assim, não. Isso é uma versão conhecida do antigo ditado seguinte: quanto mais eu trabalho, mais eu tenho sorte. É a grande verdade. Em 9 minutos, hoje, Alexandre Ferreira, professor do MMA. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje Alexandre Ferreira, professor do MMA, Artes Marciais Mistas. Alexandre, a questão do queixo duro, capacidade de aguentar, a palavra é essa, porrada. Eu, por exemplo, desconfio que o John Jones não foi testado ainda. Olha, é complicado a gente falar de um campeão, né? Ainda mais de uma pessoa que vem quebrando Super. todos os paradigmas da modalidade. A gente não sabe se ele é só bom de queda, se ele é só bom de mão, se ele é só bom de chão, ele é bom de tudo. Ele realmente, eu acho que hoje... Ele inventa os golpes, né? O maior representante do MMA mesmo, se você falar, não como os outros grandes campeões que nós temos, Anderson Silva, Jorge St-Pierre, Cigano, não, mas se você for ver a pessoa que tem todos os fundamentos da luta muito forte, é o John Jones. Ele conseguiu mesclar a facilidade que ele tem de derrubar, usando o tamanho dele, a envergadura para poder golpear e finaliza como ninguém. Ele finalizou os maiores nomes da modalidade na categoria que era mais difícil. O Lyoto vai encarar ele de novo, né? Agora não, quem vai encarar ele agora é o Vitor Belfort. O Lyoto não pôde aceitar e agora a próxima luta, agora para salvar o UFC, o Vitor Belfort aceitou essa luta e é agora o nome do evento agora. O Vitor. Você viu a luta dele com o Maurício Shogun, né? Vi a luta. Realmente há uma diferença muito grande, apesar do Shogun ser um grande campeão. O Shogun tem que se reencontrar de novo como lutador para poder fazer uma luta melhor com o John Jones. O John Jones é uma luta ruim para qualquer atleta. Ele, como diz os caras lá, ele é o cara a ser batido. Ele é o cara a ser batido. Agora, vem cá, isso é uma coincidência? O Brasil está bem no UFC com campeão. No UFC, eu estou falando do UFC, temos o Bellator, né? O Strike Force, tem outros, mas o UFC é que está reinando como uma grande franquia, né? O monopólio é do UFC, realmente. Do UFC, os Gracie devem estar até hoje chorando por que venderam tão barato para o Dana White. Na venda do Ultimate é a questão de você ter também estrutura para poder crescer, Foi uma coisa muito bem aproveitada. O Ultimate teve um momento do Ultimate que ele não conseguiu crescer, que os eventos mais famosos eram os eventos japoneses, Sim. onde o Pride dominava 80% do mercado do MMA. O UFC foi se reerguendo, o americano trabalha muito forte em relação a isso, vê isso como esporte, não vê isso só como show. Não é só a questão do show, o japonês vê muito como a questão do show. O americano tem essa perspectiva do esporte? Eu não sabia. O americano não é competitivo. O americano não é competitivo. Você ensina ele a fazer uma coisa, um mês depois você volta lá e ele faz melhor do que você está te ensinando como é que fez. Então, antigamente, o Japão tinha o grande domínio, mas era um show. O Pride era um show. O atleta demorava 3 minutos para sair da plataforma onde ele apresentava até entrar dentro do ringue. No UFC não, você vê que é um negócio de 30 segundos, o cara já está lá dentro do octógono e tem que resolver. Agora eu ia perguntar, acabei me confundindo também, nós temos o Anderson Silva, nós temos o José Aldo, nós temos o Renan Barão, Cigano. O Renan Barão, eu não soube da luta dele. Campeão também. Campeão também? Também, é o campeão também. Eu dormia da luta. Isso é o quê? Isso é uma característica brasileira ou coincidência? Não, acredito que... Nós somos bons de porrada também. O brasileiro é muito bom. E a gente não pode falar que só agora que a gente está com nomes, não. Nos outros eventos a gente também tinha grandes nomes. Minotauro foi o maior nome de toda a história. Vanderlei Silva, um monstro. O Anderson cresceu também de maneira assim, absurda. Tivemos outros grandes lutadores antes. Tivemos Murilo Bustamante, Vitor Belfort, diversos nomes. Sempre tivemos brasileiros ganhando dentro das competições de MMA. O Vitor continua bem, né?
O Vitor começou muito Alexandre, cedo. começou muito cedo, É um fenômeno. 19 anos. Começou muito cedo, foi um grande campeão muito cedo. Então o Vitor Ele era demolidor, irresistível. Ele é demolidor, o Vitor é um grande talento. As pessoas não têm noção de como é o Vitor treinando. O Vitor Agora você falou a respeito daquela luta do Caim Velasco com o Júnior Cigano, aquilo ali foi um gancho, não foi? Foi um gancho que pegou de overhead. Foi um overhand na cabeça, foi. Um overhand, aquilo ali... eu acho que... Quer dizer, você que é do ramo, eu achei que tinha características de sorte, como naquela luta do Vitor com o Anderson. Aquele chute para entrar daquele jeito. A pessoa fica um tempo parada. O Caim, ele estava já um tempo parado, devido a uma lesão, uma operação, então ele estava muito tempo sem ritmo, né? A gente fazendo uma alusão ao futebol, é o que eu falo. Você pega um jogador que se contunde, que faz uma operação, a primeira coisa que você faz com ele é o quê? É botar ele para treinar, para ele voltar a ter contato com a bola. Ele não chega jogando os 90 minutos. Ele entra, vai fazer 15 minutos do segundo tempo. Não é assim que ele faz? Não, no Vale Tudo não tem isso. No MMA não acontece isso. O atleta estava lesionado, infelizmente ele vai ter que fazer sozinho. O esporte individual, ele vai ter que entrar e vai ter que lutar. Ele não tem esse tempo de adaptação. O Júnior vinha numa sequência muito grande de luta. Então, chegou lá, fez o que ele tinha que fazer. Vamos lutar de novo, né? Claro. Vai lutar de novo. Agora, eu acredito que ele tem que se preparar um pouco melhor, porque o Caim, com certeza, também se preparou. Está mordido com isso. Eu acho o Caim um magnífico lutador. Magnífico. Magnífico lutador. Agora, eu quero saber de você o seguinte. Música capixaba não é só Congo. A gente tem que parar com as monoculturas, né? E luta marcial brasileira não é só capoeira. Mas a gente podia ver um pouquinho de capoeira no MMA, né? A gente vê pouco. Tem um chute rodado lá, não vê uma rasteira, não vê um balão, não vê um... Isso aí o pessoal da capoeira que tem que falar. Eu não é minha especialidade. Cara, não a vê, capoeira. Cara. Mas, qualquer briga de rua, a gente dá uns balão lá, bota o pé no cara, joga o cara por cima. Os elementos da capoeira, com certeza, também devem ser usados dentro da modalidade. É o que eu te falei, é um esporte novo. E está aberto a receber elementos de qualquer modalidade de luta. Aqui, você é um cara conceituado na área, já tem um trabalho, como diz você, muito trabalho, né, para ajudar a sua sorte, né? Claro. Como é que você está vendo esse momento capixaba com o Marcelo, com o Eric, com o Vitor Gama, com esses meninos todos aí também em ascensão? O que acontece? O pessoal no Espírito Santo tinha que dar uma olhada com um pouco mais de carinho. O empresariado tinha que olhar com um pouco mais de carinho para os atletas capixaba. Há uma questão estranha que eu não consigo compreender, porque não sou daqui, porque sou carioca, a falta de crédito que o capixaba tem com o próprio capixaba. Isso é estranho. Parece que, por exemplo, o Eric está negociando em representar agora um outro estado. Por que com o garoto, que é um fenômeno que está aí mostrando por toda a qualidade, exportando a imagem do Espírito Santo para fora, vai fechar com outro estado? Porque ninguém pode chegar e dar um apoio. E aquela conversa, né? Pai de filho bonito, todo mundo quer ser. De filho feio, ninguém. Então, depois que ele arrebentar, depois que ele estourar, aconteceu agora com os meninos do boxe, a mesma coisa. Por que antes, né? E quando ele estava dando soco em bananeira, ninguém tirou aquela bananeira e botou um saco de boxe? Rapaz, menos que ainda o coach deles é o Touro, o pai. Não teve nenhuma passagem para Roma. Ninguém deu uma passagem para o Touro Moreno. Soprar lá no corno, ficar lá soprando os cornos. Grita, que eu acho que é um mínimo que a gente devia fazer, era isso. Alexandre, sucesso para você, que você continue na sua trajetória vitoriosa e grato pela sua presença. Muito obrigado, Estérico. Em 9 minutos, a gente contou com a presença do professor de artes marciais mistas, o agora famoso MMA, Alexandre Ferreira. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acertos caminhos, aprender